Para quem não me conhece, eu sou a Aline e hoje a gente vai estar falando sobre o que é, para quem é e como surgiu o yoga para gestantes. Então, se você tiver alguma amiga que está gestante ou uma amiga tentante, pode chamar ela, compartilhar esse vídeo, essa live, para que várias pessoas possam receber essa informação que para mim fez muito sentido e talvez para você gestante também possa ser uma informação de qualidade, útil para essa sua jornada de tantas transformações que é a gestação, certo? Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é o yoga. O yoga, para quem nunca ouviu falar, é uma prática, é uma palavra em sânscrito que veio lá daquela região da Índia, que significa união, algo que junta, que integra. Então, muitas vezes a gente se sente separado, separada, distante, e a prática de yoga ela tem essa intenção de você entrar em contato com o que é real, com o que é de verdade e ter a sua conexão interna com o que é essencial, com a sua essência. Então, aqui no Ocidente, ela é conhecida como uma prática que trabalha o autoconhecimento, a parte de, como eu posso descrever? Da consciência corporal mesmo, de você perceber seu corpo como algo inteiro, vivo e presente. Porque muitas vezes os médicos, inclusive, indicam a prática de yoga para ansiedade. Você está muito estressado, você está muito estressada, eu te indico fazer yoga. Então, por que eles falam isso? Por que existe essa indicação? Porque é uma prática onde você está presente, você é intencionalmente colocado numa aula, numa situação onde a sua atenção vai para o que você está fazendo no momento presente, certo? Então, muitas vezes no início da prática, a gente está ainda preocupada, ansiosa, o que vai acontecer daqui a pouco, será que eu respondi todas as mensagens que estão no meu celular? Enfim, a cabeça fica sempre lá para frente no futuro. E isso gera uma certa angústia, uma ansiedade, uma aflição, uma aceleração na química do nosso corpo. Isso eleva o cortisol e muda a química dos hormônios e fazem com que realmente a gente presencie o estresse, né? Essa questão de querer fugir ou avançar fica mais presente. Então a prática, quando você dedica um momento, né? Vamos dizer, você entra lá na aula ou você está em casa praticando, abre o seu tapete, o seu espaço ali na sua casa, avisa todo mundo que você vai dedicar um momento para você e realmente você traz a atenção para o seu interior, para a sua respiração, para como você está se sentindo da cabeça aos pés. Isso promove um impacto, promove um estado de bem-estar, a gente ativa, né? Incrementa os hormônios de bem-estar no nosso corpo. Esses hormônios, os níveis são elevados, serotonina, endorfina, todos os hormônios que geram o bem-estar, né? A sensação de prazer, de satisfação, de gozo. Esses hormônios melhoram a química, né? Eles incrementam a química da felicidade na nossa vida. Então, por isso que é indicado a prática de yoga, principalmente quando a gente está numa situação de ansiedade, de agitação, de estresse. E principalmente na gestação é indicado porque a gente recebe muitos hormônios, os níveis hormonais se elevam de um jeito absurdo, muito mais do que normalmente a gente já tem, né, durante o nosso ciclo, antes de engravidar. Então, durante a gestação, essa explosão, esse movimento, essa química que aumenta os níveis, as taxas hormonais,
fazem com que muitas vezes a gente fique mais ansiosa, mais cansada, às vezes com insônia, no início da gestação com enjoos, enfim, tem uma série de desconfortos que podem surgir durante a nossa gestação. Então a prática de yoga ela é indicada principalmente para te ajudar fisicamente a lidar com o movimento do seu quadril que vai se expandindo, junto com essa química hormonal, as nossas articulações elas ficam mais molinhas, mais hipermóveis, né? Mais soltas. Então é muito legal a gente fortalecer todas as musculaturas pélvicas, né, do nosso quadril e principalmente a coluna, porque à medida que a barriga vai crescendo para frente, para os lados, enfim, vai crescendo, a gente tem uma tendência natural de sobrecarregar a musculatura das costas, né, de ela realmente ser mais solicitada. Então é muito importante o fortalecimento, essa sensação de crescimento, de espaço, inclusive para proporcionar saúde, movimentação para o seu neném. Ele tem mais espaço para se mexer, para brincar, para se nutrir dentro aqui da sua barriga. Então a prática ela é muito benéfica para a questão fisiológica. Tanto que ali embaixo, né, da pelve a gente tem os esfíncteres. Então toda essa mobilidade, essa ativação muscular faz com que você tenha uma capacidade de segurar mais o xixi, porque muitas gestantes têm às vezes essa situação, cara, eu fiz xixi na calça, literalmente, e pode acontecer, porque a musculatura ela fica mais solta, né? Então, quando a gente estimula toda essa musculatura do assoalho pélvico, você consegue, então, ter a possibilidade, a capacidade de aguentar um pouquinho mais até você achar o seu banheiro, até você encontrar um toalete, seja lá onde você estiver. Então, essas capacidades são muito úteis e importantes durante a gestação. Então, o que eu acho muito legal também é a gente entender o que não é o yoga para gestante. Então, o yoga para gestante, ele não é uma pílula mágica, não é com uma aula que você vai fazer que você vai resolver toda a situação de dor, de desconforto. Sim, talvez você tenha um momento de alívio, só que é a prática constante, né, até indicada antes de você engravidar, que vai te preparar para que o seu corpo, para que inclusive a sua parte psicológica, ela também se sinta mais confiável, mais confortável em você passar por todas essas situações, né, de transformação durante a gestação. Então, é a constância, é você querer realmente, poxa, eu quero durante a minha gestação transmitir e me preparar para eu também ter o melhor corpo, a melhor casinha para o meu neném se nutrir e dedicar saúde, bem-estar e atividades que geram essa satisfação, geram conforto para mim e para o meu neném. Então, se você realmente está buscando isso na sua gestação, a prática de yoga é indicado. Claro, fundamental, desde que você tenha o ok de ter passado no médico e ele falado para você tá liberada, você tá saudável para praticar atividade física durante sua gestação. Isso é super importante. Não é porque você tá com uma dor nas costas e de repente tá enquadrada como uma gravidez de risco que você vai fazer algo, né? Não, realmente busca o seu médico e busque uma profissional que entenda de como que é lidar com uma gestante, porque é um outro tipo de mulher, é um outro tipo de situação, é um outro tipo de corpo. Então, uma simples personal que não mergulhou, que não investigou esse universo que é o universo da gestação, você vai se colocar numa situação de risco. E eu acho que isso é algo que a gente, como gestante, não quer de jeito nenhum, né?
criar qualquer possibilidade que possa impactar no neném ou durante esse processo. Então, o que mais que não é yoga para gestantes? Não é algo de outro planeta, não é algo místico que você vai ter que se mudar para a Índia, para o Himalaia para conseguir acessar esse tipo de prática. Muitas pessoas imaginam que para praticar yoga você precisa de um silêncio absoluto, que você precisa se retirar. Não, ok, se você tem a vontade, tem uma casa no campo, na praia, de ter um pouco mais de silêncio, de contato com a natureza, show! Mas a prática de yoga para gestantes, ela é na vida do jeito que ela é. Pode ter o seu cachorro no meio da sala e você ali vai fazer algumas práticas. Pode ter o marido dentro de casa, não é que não tem que ter ninguém dentro de casa, o vizinho não pode fazer barulho, sabe? Não é nada disso, não é algo que vai fazer você ter que mudar a sua rotina, a sua vida, para o yoga vir e acontecer na sua vida. Muito pelo contrário. O yoga vem e ele se adequa à sua realidade, ao seu momento. Então, recentemente eu fiz um workshop com uma professora americana de gestantes e, cara, a gente usava um monte de coisa de dentro de casa para auxiliar. Então, a gente usava a mesa de comer, a mesa de jantar, a mesa de estar, a gente usava a cadeira, parede, tudo para dar esse conforto, esse auxílio. Inclusive, às vezes chamava o marido, alguém que está em casa ali, a companheira, alguém da família que de repente está ali no momento e a pessoa ajuda a segurar a barriga, ajuda a fazer um ajuste e, nossa, isso já te dá um alívio, um conforto, algo muito, muito agradável para o seu corpo e que vai impactar positivamente para o seu neném. Então, a prática de yoga, ela não precisa ser toda essa coisa mística, ritualística e, sabe, você não precisa ser vegana para fazer a prática de yoga, você pode gostar de comer carne, tá tudo certo. São escolhas que não impactam nessa escolha de você praticar yoga durante a gestação, nem a sua religião, tá? Yoga não é religião. Yoga é uma prática de consciência, igual eu falei antes, de união. Então você está em contato com você e perceber qual é a necessidade do seu corpo. Qual é a necessidade que me deixa mais livre, mais confortável, onde eu me conecto, eu percebo melhor o neném, a neném que está dentro de você e vou entrando em contato com o instinto mesmo da maternidade, algo natural que existe dentro da gente. A gente tem essa voz, a gente tem esse sentir, essa percepção quando a gente não está aqui all the time, todo o tempo, né, maquinando aqui, pipocando com a nossa mente que fica buscando as respostas fora, as informações fora, ok? Então, quando a gente acessa essa sabedoria interna, muitas coisas se revelam, mas a gente precisa criar esse momento, criar essa possibilidade de o corpo falar com a gente, de o nosso interior poder dar essas respostas para muitas dúvidas que às vezes a gente está ali vivenciando, de desconforto, enfim, de realmente necessidades que o corpo pode estar expressando. Às vezes você está cansada e é simplesmente porque você não está tomando água durante o seu dia. Então você vai lá, checa, toma água, na hora já parece que algo muda aqui no cérebro, parece que você já fica mais acordada, mais desperta. Então são questões que às vezes o simples fato de você se perceber, olhar para dentro, já surge o insight, já surge essas respostas, né? E se você nunca fez isso antes, nunca é tarde para você começar a se ouvir, a se perceber, a silenciar, né? Yoga também não é para quem é calmo, para quem é zen.
Muito pelo contrário, muita gente pilhada, inquieta, ansiosa, estressada para fazer yoga porque vai se beneficiar muito mais do que quem já é tranquila por natureza, certo? Porque vai desenvolver uma habilidade de lidar com os altos e baixos da vida, com as intensidades, e vai poder, dentro dessa condição, né, de se observar e de perceber como que está o seu corpo, de repente diminuir a intensidade quando ela é necessária e ter a intensidade quando ela é necessária, só que saber equilibrar. O equilíbrio, então, também é outra chave da postura, certo? É uma prática que te harmoniza. E a harmonia é como uma música que você escuta e te cai bem, te faz sentir um estado feliz, algo que te põe pra cima, né? Algo que realmente nutre a alma. Tem músicas que têm esse poder. E a prática, ela também pode te trazer esse tipo de musicalidade para o seu interior, esse tipo de harmonia. Ela pode te relaxar, te tranquilizar quando necessário, e ela pode te prover energia, vitalidade quando é necessário. E aí é muito legal quando a gente acessa esse momento e pode se perguntar: poxa, hoje eu estou precisando de quê? De mais vitalidade, de mais serenidade, de ir mesmo para o físico e solucionar, tentar zerar a minha dor, o meu desconforto, e tudo isso a prática pode te oferecer. Então é um trabalho muito de conhecimento, não é algo que você vai lá, faz a aula, sai e deu. Não é só você imitar lá o que a professora ou o professor está fazendo e deu. Não, tem certos recursos que você aplica no seu dia a dia, que vão estar com você ao longo de uma jornada de trabalho. Quando você estiver ali lavando louça, você vai lembrar de respirar, de abrir seu peito, de manter o equilíbrio igual nas duas pernas, por exemplo. Enfim, várias possibilidades de mais consciência corporal, mais consciência do que acontece com você e presença no seu dia a dia. Tanto você com você, você com o neném, você com seu marido, com a sua companheira ou com a sua família e com tudo que está ao seu redor. Então, essa é uma prática que para mim faz muito sentido e por isso que eu tô aqui falando dela para você. Talvez isso também faça a diferença na sua gestação. E além do aspecto fisiológico, a gente vai falar agora também um pouco da parte psicológica. Por quê? Porque quando você move o seu corpo, quando você realiza atividades físicas, né? Pode ser variadas, eu tô aqui falando de uma delas, mas pode ser o yoga, pode ser o tai chi, pode ser a hidroginástica, pode ser uma caminhada, enfim, o que realmente toca o seu coração quando você realiza essa atividade, ela gera um estímulo hormonal dentro de você e esses hormônios afetam e mudam a química do cérebro e podem gerar a sensação de bem-estar, de menos estresse. Então, com menos estresse, o seu companheiro fica mais feliz, a sua família fica mais feliz, você se torna uma gestante mais gentil com você, com as pessoas, mais simpática, mais leve, né? E menos pesada, de mau humor, porque quando a gente tá com dor, vai sair aquele sorriso falso, vai sair logo a ira, né? Não adianta. Com uma pessoa com dor, ela tá na cara dela que ela não tá bem. E ela transmite isso onde ela estiver. Não faz sentido? Então, quando você realiza atividade física e principalmente o que eu percebo é que quando eu pratico yoga, cara, eu fico muito mais feliz, eu fico muito mais leve, eu fico muito mais tolerante no sentido positivo, né? De lidar com as coisas do dia a dia e ter vitalidade para realizar aquilo que
tá ali na agenda, tá determinado para ser feito. E se algo eu não conseguir, eu vou ter a leveza de adequar, de conversar, de poder lidar da melhor forma com harmonia com as situações também que são imprevisíveis. Porque quem tá vivo sabe que nem sempre sai tudo do jeito que a gente gostaria, né? Rolam umas frustrações, mas quando a gente tem uma dosagem extra de serotonina, de endorfina, com certeza a vida fica um pouco mais leve, tá? E o que a gente pode também sentir ao longo da gestação? Uma característica é o inchaço. Então a gente às vezes acorda com aquela bochechona, com as pernas inchadas, e o que você pode fazer, né? Então a prática ela também vai te ajudar a estimular o sistema linfático, responsável por eliminar os líquidos, de trazer, inclusive, a incrementar o seu sistema imunológico, evitando doenças, permitindo que realmente sua saúde esteja mais blindada, mais forte, principalmente nesse momento de agora, né? De pandemia, de vírus, e enfim, cada estação do ano a gente está mais vulnerável a algum tipo de doença, vamos dizer assim. E se a gente vai praticando algo que naturalmente vai elevar o sistema imune, então é algo positivo também para ser cultivado, entrar na nossa rotina ao longo da gestação. E o que mais? Tá, agora a gente vai para a próxima pergunta, né? Como surgiu o yoga para gestantes, o yoga na maternidade? Então, eu vou falar um pouquinho da minha história, tá? Quando eu comecei a praticar yoga, eu tinha uns 14 para 15 anos, tinha uma senhora que ela devia ter uns 70 do meu lado. E ela praticava tudo, ela fazia tudo lindo, colocava a cabeça lá quase na canela, nas flexões para frente, e eu lá sofrendo no início, né? Mesmo sendo mais jovem, e ela super concentrada, nem olhava para o lado, eu estava totalmente conectada com ela, né? E eu falava assim, cara, eu quero ser que nem ela. É muito legal, né? Poder ter uma idade, para mim, né, com 14 anos, para mim ela era uma senhorinha, né? Hoje eu vejo 70 anos, imagina, minha mãe vai fazer 70 anos e tá aí cheia de vida, de energia, não é uma senhorinha, é uma pessoa cheia de vida, né? Mas na minha visão, né, de adolescente, falava, cara, eu quero ser mais velha e ficar velhinha igual essa senhora, né? Fazendo tudo, dando conta e ainda dando banho nas adolescentes ali do lado, né? E aí me motivou e já eu comecei a perceber, né? Nossa, como as mulheres, elas têm um poder, uma elegância natural, desde que estimulada, vamos dizer assim, né? E enfim, aí eu comecei a praticar, a trazer o yoga para minha vida, me deu vontade de eu estudar para ser professora, comecei a fazer cursos e tal. E quando eu estava fazendo aula, como aluna, eu percebia que alguns momentos eu não conseguia fazer toda a sequência da aula com aquela energia, com aquela disposição. Muitas vezes eu estava me arrastando, tinha posturas que eu não me sentia bem, e eu vi os homens na sala lá fazendo, suando e uau e tudo. Aí eu percebi, né? Cara, o corpo da mulher é diferente do corpo do homem. A gente tem um ciclo, a gente menstrua, né? A gente tem uma química que altera, falando dos hormônios, né, ao longo desse ciclo de 28 dias. Então, eu comecei a investigar e descobri que existem tipos de yoga que trabalham muito diferente com as mulheres. E aí eu fui me apaixonando por isso, porque aí eu fui provando e vendo. Por exemplo, quando eu estou menstruada, nessas práticas, por exemplo, no Iyengar Yoga que eu estudei,
que é uma prática que tem bastante respeito e uma especificidade, um detalhamento maior para a mulher, ele fala, cara, durante a menstruação é muito importante você fazer certas posturas. Não fazer certas posturas é indicado. E aí eu fui buscando, fui praticando, fui recebendo esse conhecimento, aplicando e falando, nossa, faz muito sentido. Faz muito sentido para mim e para o meu corpo. Eu me sinto muito melhor do que fazendo uma aula de grupo genérica para homens e mulheres juntos. Então, realmente, quando eu estou em certos momentos, eu consigo acompanhar aulas de grupo com todos os sexos, todas as idades, mas tem momentos específicos onde que realmente uma prática mais feminina e que tem o respeito ao ciclo da mulher faz total sentido. E aí eu fui me apaixonando por esse assunto do universo do corpo da mulher, das transformações que existem ao longo da vida da mulher, e aí me deparei com todas as fases, né? No caso da puberdade, quando a mulher menstrua, que tem essas especificidades da prática, o cuidado para que o corpo ele se limpe, né? Ele libere o sangue, que a gente tenha menos cólica, saiba lidar com esse tipo de situação, ou seja, a gente lida, desenvolve a capacidade de, mesmo numa situação desconfortável, estar confortável, né? No sentido de ter recurso, ter posturas, ter técnicas para amenizar, para a gente conseguir um pouco mais de liberdade, de conforto ali dentro do que a gente está vivendo, dentro do nosso próprio corpo. Então é muito legal quando a gente vê que existem exercícios que harmonizam realmente o corpo, a mente, o nosso ser e promovem essa harmonia, essa reestruturação de novo de algo inteiro. Porque quando a gente está se sentindo de novo em pedaços, é quando a gente não está em estado de yoga, em estado de união, né? Quando a gente se sente inteira, realmente a gente está inteira, a gente está forte, a gente se sente segura para ir fazer as coisas que devem ser feitas, né? Que estão, a gente tenha o impulso de realizar. Bom, a questão... Bom, calma aí, é muita história para contar aqui. Então, aí nesse momento que eu comecei a investigar sobre gestantes, eu percebi mais um outro momento, uma nova fase da mulher e cheio de detalhes, cheio de critérios importantes para serem levados em conta, né? Desde a concepção. Então eu vi que tinham sequências que a gente pode fazer para preparar o nosso corpo para a concepção, para a gente conceber, preparar o terreno, que chama literalmente. A gente prepara o terreno, tanto o pai como a mãe podem realizar a prática de yoga juntos, para preparar o terreno e então o terreno está pronto, a gente vai lá e põe a sementinha nesse terreno mais fértil, mais vital. Então tem práticas para esse momento que eu já achei o máximo quando eu comecei a estudar isso e a praticar também. E depois, cada fase da sua gestação, ela pede um estilo de prática, um estilo de conduta, posturas, respiração, respeito a cada fase. Então, o primeiro trimestre, a gente às vezes tem mais enjoo, mais sono, mais dor de cabeça, tem sequência para cada desconforto que a gente vai passar por ali. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, eu comecei a ficar muito feliz, porque eu pensei, nossa, finalmente, tudo que eu estudei, tudo que eu ensinei para as minhas alunas gestantes, eu vou poder agora praticar e ver como é que é em mim. E quando eu comecei logo no início a estudar e a colocar em prática, por exemplo, posturas que ajudam no enjoo,
E eu percebi que realmente, uau, diminuía o enjoo, eu me sentia melhor e tinha de novo energia para fazer as coisas que eu estava fazendo e tinha parado no meio, porque estava enjoada. E aí eu vi, cara, é muito bom. Como seria se eu pudesse transmitir esse conhecimento para mais mulheres, para mais gestantes? E aí eu fiquei com essa ideia na cabeça e falei, bom, eu vou fazer isso. Vou dedicar um tempo, vou dedicar o meu trabalho para transmitir esse conhecimento que eu estudei, que eu apliquei nas minhas alunas e que agora eu estou vivendo na pele e que está fazendo muito sentido, está me deixando muito feliz ver que as posturas podem ser usadas como ferramentas para ajudar na gestação a mulher ter menos desconforto, mais conforto e conexão com o bebê. Então, esse trabalho de preparação da pelve, da coluna, esse dia a dia, esse passo a passo, se eu pudesse compartilhar com mais mulheres, eu imagino que, poxa, muita gente que hoje sofre de enjoo, sofre de inchaço, sofre de dor nas costas, enfim, que tá ansiosa e pode de repente contar com uma atividade física, né? Uma prática de yoga ou um exercício de respiração, de tai chi que promova o bem-estar das mulheres, eu acho que seria muito bem aceito e seria muito prazeroso para mim de compartilhar acima de tudo. Então foi assim que surgiu essa vontade de estudar, de praticar e agora de transmitir para mais pessoas o que é a prática de yoga para gestação. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se você já praticou e, enfim, nesse momento teve algum desconforto, a gente pode conversar. Tem muitas coisas que eu aprendi com as minhas alunas particulares, né? Então, uma aula de yoga comum que você faz é totalmente diferente de uma aula específica, personalizada para uma gestante. Cada dia a gestante está de um jeito, está passando por uma fase, está num dia, num mood, num humor diferente. E quando a gente está ali do lado dela, dando todo o suporte, o cuidado e com a intenção de atender às necessidades que ela está demandando, é muito bacana ter um repertório de posturas, de soluções para que aqueles desconfortos possam ser reduzidos, aliviados durante a prática de yoga. Então, principalmente eu lembro na fase final, né, nos últimos 3 meses da gestação, as minhas alunas se sentiam muito cansadas, muito assim, com falta de ar até, porque a barriga vai subindo tanto, né, vai crescendo tanto que os pulmões eles começam a também ficar comprometidos, mais apertadinhos, né? Então, às vezes, uma postura, uma respiração, o auxílio de almofadas, de uma cadeira, de algo que permitisse mais liberdade para o momento ali que ela está vivendo, gerava um conforto, transformava o desconforto em conforto. Então, é muito gratificante quando a gente profissional da área da saúde, né, do yoga principalmente, consegue ter esses recursos e ver de novo aquela gestante redondinha, feliz, sorrindo, sentindo alívio. Então, é muito gratificante e é muito especial poder transmitir esse conhecimento para as pessoas. Então, eu tô aqui à disposição. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, você pode me escrever, que vai ser um prazer te ajudar nessa fase tão linda, tão incrível que é a gestação.